farmácia tem uma longa história, uma história com vários milênios. A ciência e a profissão dos medicamentos, mas também relacionado com a ciência e a profissão da saúde pública. Por isso, pode-se dizer que o farmacêutico é um importante agente de saúde. A história da farmácia e do medicamento é tão antiga quanto a humanidade. Há milhares de anos, o homem, para curar doenças e ferimentos, usava a prática de mágico-religiosas para criar medicamentos e fármacos com produtos naturais. A história da farmácia começa com as inovações de Galeno na antiguidade, de 131 a 200 depois de Cristo. Considerado o pai da farmácia, ele sistematizou pela primeira vez as matérias-primas necessárias para a preparação dos medicamentos como nunca tinha sido feito. Galeno concebia os medicamentos e a arte de os preparar em função da teoria de humores provenientes da Grécia Antiga. Em 1550, os jesuítas desembarcaram na nova colônia portuguesa com a missão evangélica e sanitária. Foram eles que atuaram como os boticários, preparando remédios e tratando os doentes, aproveitando muito dos preparos indígenas. Em 1640, a coroa portuguesa permite o funcionamento de boticas na colônia, melhorando o comércio local de medicamentos. Em 1700, temos uma curiosidade. Surge o primeiro medicamento brasileiro, a Triaga brasílica, produzida pela botica do Colégio dos Jesuítas da Bahia. Era usada como medicamento contra picadas de animais peçonhentos e contra doenças febris. Em 1839, é criada a Escola de Farmácia de Ouro Preto, pelo governo provincial de Minas Gerais. Essa escola é a pioneira na formação de farmacêuticos do país. No ano de 1870, no Brasil, assim como nos demais países ocidentais, foram o berço da indústria farmacêutica, que, a partir do fim do século XIX, passaram a produzir remédios em larga escala. Em 1889, com a proclamação da República, a produção farmacêutica brasileira teve seu apogeu na primeira fase industrial, que se prolongou até 1914, quando a fundação dos primeiros laboratórios industriais aconteceu. Um ano depois, em 1915, a segunda fase da indústria farmacêutica foi impulsionada pela Primeira Grande Guerra, que privou o Brasil de grande soma de medicamentos e deu início a uma fase de desenvolvimento geral dos laboratórios nacionais. Iniciou no Brasil a produção de pequena escala de produtos de origem francesa, italiana, suíça, alemã, inglesa e norte-americana, mas ainda eram importados quase todos os produtos químicos básicos. Para finalizar essa linha do tempo, em 1940, ocorreu a terceira fase da indústria farmacêutica, que foi deflagrada pelas dificuldades de importar matérias-primas, máquinas e utensílios. Assim, os laboratórios viam a obrigação de suprir a demanda interna, com um crescimento considerável, chegando até suprir as demandas dos países europeus. A indústria farmacêutica passou por uma grande evolução durante o último século. Ao longo do processo, as empresas buscavam trajetórias na inovação, na cultura e no conhecimento das enfermidades para a criação dos novos medicamentos. A origem das atividades farmacêuticas se deu no início do século V, com as boticas. Neste período, a farmácia e a medicina eram uma só profissão. Neste período, o boticário tinha a responsabilidade de conhecer e curar as doenças. Mas para exercer a profissão, devia cumprir uma série de requisitos e ter local e equipamentos adequados para a preparação e armazenamento dos medicamentos. Com o grande surto da propagação da lepra, Luís XIV ampliou o número de farmácias hospitalares no Ocidente. Na Espanha e na França, foram criadas as primeiras boticas. Esse pioneirismo, mais tarde, se originaria as farmácias de modelos atuais. Mais adiante, a profissão farmacêutica se separa da médica e assim fica proibido o médico ser proprietário de uma botica. Com isso, deu início à separação daqueles que diagnosticavam a doença
e dos que misturavam matérias para produzir porções de cura. Com o tempo, no século XVI, o estudo universitário para a formação dos farmacêuticos é espalhado por toda a Europa, assim estendendo a indústria farmacêutica. A sociedade ocidental e mundial, a partir de 1950, começa a dispor dos serviços da farmácia, fazendo com que a indústria crie novos medicamentos em velocidade espantosa. A indústria farmacêutica teve papel de grande importância durante os períodos de guerra no mundo. Durante a Primeira Guerra Mundial, foram descobertos a terapia antimicrobiana, com avanços significativos em quimioterapia, antibiótico-terapia e a imunoterapia. E durante o período da Segunda Guerra Mundial, começaram as pesquisas sobre a guerra química, que resultaram no descobrimento dos primeiros antineoplásticos. A partir dessas descobertas, os farmacêuticos começaram a ser qualificados pela sociedade. A indústria teve sim sua importância durante os períodos de guerra, porém, nem tudo é de conhecimento de maior parte da sociedade. No ano de 1945, a caminho do fim da Segunda Guerra Mundial e com os horrores do Holocausto nazista, a empresa IG se manteve consolidada graças à sua conexão com nazistas na produção do gás Zyklon-B. A empresa hoje é conhecida por outro nome, Bayer. Seu maior slogan comercial é "Se é Bayer, é bom". A Bayer foi responsável pela criação da aspirina, remédio indicado para casos de dores leves a moderadas. Mas também no início do século XX foi a responsável pela venda de heroína, a indicando como substituinte da morfina ou medicamento para tosse. Isso causou uma onda de dependentes nessa época, trazendo lucros inimagináveis a essa empresa. Então fica aí o questionamento: se é Bayer, é realmente bom? Diversas empresas farmacêuticas estão envolvidas em casos grotescos, casos esses apenas encontrados em artigos de pouco conhecimento populacional. Pegamos, por exemplo, a empresa GlaxoSmithKline, que foi condenada por pagar comissão aos médicos para que receitassem seus remédios, promovendo medicamentos de forma ilegal, prestando informações falsas e omitindo os efeitos colaterais de uma droga usada para tratamento da diabetes, com um único foco: o lucro que isso traria à empresa. O lucro é ligado ao poder, que por sua vez é ligado à influência, o que se liga novamente ao lucro e ao poder sobre a sociedade. Considerando o cenário capitalista atual em que vivemos, a indústria farmacêutica e as empresas dentro dela são movidas a esse propósito, não medindo esforços para o mesmo, mantendo-se sempre nesse ciclo sem fim. A sociedade em que vivemos é regida pelo modelo capitalista de produção. Na atualidade, esse modelo envolve e condiciona relações sociais, os modos de vida e as relações econômicas, com o objetivo de sustentar as necessidades humanas. A indústria farmacêutica surgiu após o término da Segunda Guerra Mundial no ano de 1945, gerando uma explosão farmacológica. Essa revolução química ocorreu devido à entrada da penicilina na terapêutica médica, em escala industrial e com o surgimento das grandes corporações farmacêuticas, durante o período da Segunda Revolução Industrial. Com a consolidação da apropriação da saúde pelo mercado, a medicina e a indústria farmacêutica passaram a ter o status de detentoras do saber e do poder de curar, tornando assim a cura de doenças monopólio de setores específicos da economia capitalista. As indústrias farmacêuticas atuam em larga escala no setor de pesquisa, desenvolvimento e comercialização de medicamentos voltados à busca de tratamentos para amenizar os danos, sofrimento e as limitações resultantes das doenças, além da busca da cura de certas patologias. Para isso, são investidos bilhões de dólares em pesquisas. Apesar de esses investimentos visarem o tratamento e cura, também se inserem em um contexto regido pela lógica de mercado, em que é essencial o lucro gerado pelo capital investido. Com relação a isso, o Ocidente possui grande domínio de tecnologias e conhecimentos, favorecendo o acúmulo de capital pelos grandes laboratórios farmacêuticos, ampliando dessa forma o poder das potências capitalistas. A indústria farmacêutica tem definido sua lógica de atuação sendo responsável pela produção de alimentos e manutenção de bilhões de pessoas ao redor do planeta. Pesquisas revelam que as empresas farmacêuticas estão sendo moldadas pela dominância financeira, com a priorização do valor dos acionistas, aumento das fusões e aquisições e um foco maior em planejamento de curto prazo. Ainda assim,
As indústrias mantêm uma relação interdependente com as misérias provocadas pelo capitalismo, sendo mais uma das forças cíclicas para se obter lucro e, ideologicamente, amenizar os danos, escondendo as verdadeiras causas. Um exemplo disso são os condicionantes mercadológicos que estão por trás da busca de tratamento e cura do câncer. Dessa forma, podemos citar O Jardineiro Fiel, um filme que segue a história de Justin, um diplomata britânico cuja esposa, Tessa, é assassinada sob a suspeita de ter um amante. No entanto, Justin descobre que Tessa foi morta por tentar expor um esquema de corrupção envolvendo testes ilegais de um medicamento contra a tuberculose em africanos portadores do vírus HIV, sem o consentimento deles e com a cumplicidade dos governos britânico e queniano. A narrativa levanta também questões éticas sobre a atuação da indústria farmacêutica no terceiro mundo, destacando a falta de consideração pelos direitos humanos em prol do lucro. O filme provoca reflexões sobre a moralidade nas pesquisas farmacológicas, o valor da vida humana em um sistema focado apenas nos ganhos financeiros e a grave situação de pobreza em grande parte do continente africano. Embora empresas farmacêuticas atuem com ética e beneficiem muitas pessoas, o filme aponta para a realidade em que nem todas seguem esse caminho. Diante da falta de informações na mídia, é importante reconhecer a existência de notícias que ampliam a compreensão desse cenário, incentivando um olhar crítico sobre as práticas da indústria farmacêutica em relação aos direitos e à dignidade humana. Em uma cidade de 3.000 habitantes, foram vendidas mais de 20 milhões de pílulas, causando um tsunami. Essas pílulas que eu estou falando são as opioides e a cidade é Williamson, que fica localizada nos Estados Unidos. Esses opioides são derivados da planta papoula e essa planta é a mesma que produz a heroína. Essas pílulas eram utilizadas para tratar aquelas dores mais intensas e substituíam os analgésicos. Só que como as pessoas utilizavam tanto e elas conseguiam uma receita muito fácil para a compra dessas pílulas, acabava que elas tomavam muito medicamentos, chegando a ser vendidos 3,6 mil medicamentos para cada pessoa. E com isso foi causado nessa cidade uma grande overdose das pessoas. E essa overdose fez com que muitas pessoas morressem por conta dessas pílulas. E não eram só as pessoas da cidade que consumiam as pílulas, não. Pessoas de fora iam para essa cidade para poder conseguirem de uma forma mais fácil com a médica, fazendo com que essa compra de medicamentos fosse muito fácil. E também, uma coisa que eu vou citar aqui, os mineradores que trabalhavam nessa cidade ficavam muito exaustos por conta do trabalho, que era muito pesado, e foram os primeiros a consumirem essa pílula porque eles aliviavam mais fácil a sua dor. E com isso causou um grande número de revoltas, porque todo mundo conseguia comprar, qualquer pessoa conseguia comprar, se tornou um medicamento de muito fácil acesso e com isso causou essas grandes mortes que tiveram nessa cidade nos Estados Unidos. Atualmente, a maior parte dos esforços da indústria farmacêutica mundial está voltada ao combate ao câncer, com 1.919 medicamentos em desenvolvimento, neurologia, com 1.308 drogas em desenvolvimento, doenças infecciosas, com 1.261, imunologia, com 1.123 e doenças cardiovasculares, com 563, são outras áreas em destaque. Você saberia viver sem medicamentos no dia de hoje? Historicamente, a indústria farmacêutica provou a sua importância na sociedade em muitas ocasiões. Seja a partir da descoberta de um novo medicamento ou em momentos como o que vivemos em 2020. No Ocidente, a indústria farmacêutica tem sido protagonista em ações essenciais no combate ao vírus. Algumas delas envolvendo doações de medicamentos, enquanto outras tratam de parcerias com entidades internacionais e governos. Tudo isso sem mencionar a pesquisa clínica, que concentra esforços para encontrar medicamentos, terapêuticas e diagnóstico. A necessidade de descoberta de uma cura fez com que empresas financiassem a aceleração do desenvolvimento de vacinas e tratamentos eficazes, com o objetivo final de facilitar o acesso à população geral, podendo salvar a vida de milhões de pessoas. Sem dúvidas, da descoberta de antibióticos e analgésicos até o coronavírus, este será um momento crucial para a nossa sociedade. E o farmacêutico será um dos protagonistas de mais uma vitória da humanidade. A cadeia farmacêutica inclui ainda produtos criados para suprir demandas de saúde de humanos e animais, como fabricação de especialidades farmacêuticas alopáticas e homeopáticas,
produção de soros, vacinas, contraceptivos, desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos, transformação do sangue e fabricação de seus derivados, fabricação de açúcares quimicamente puros, preparações farmacêuticas intermediárias para a produção de farmacoquímicos, processamento de glândulas e fabricação de seus extratos, fabricação de kits e preparações para diagnósticos médicos, produção de curativos, bandagens, algodão, gases impregnados com qualquer substância, fabricação de medicamentos que não tenham caráter de especialidades, água oxigenada, tintura de iodo, etc., fabricação de vacinas veterinárias e antiparasitárias. Na década de 1920, são inauguradas duas entidades pioneiras da produção de vacinas e soros, o Instituto Vacinogênico e o Instituto Butantan. O primeiro desempenhou um papel fundamental no combate à varíola, através de vacinas. Já o segundo criou vacinas para a peste e décadas mais tarde tornou-se referência no desenvolvimento de soros contra picadas de animais peçonhentos, como escorpiões, cobras e aranhas. A pandemia do Covid-19 teve um impacto significativo em todos os setores da economia global, e o setor farmacêutico não foi exceção. Desde o início da crise, as empresas farmacêuticas têm enfrentado uma série de desafios, mas também encontrado oportunidades para inovar e se adaptar às novas demandas do mercado. Os principais desafios enfrentados pelo setor farmacêutico durante a pandemia foi o aumento de demanda por medicamentos e suprimentos médicos. Com o aumento de número de casos de Covid-19 em todo o mundo, houve uma corrida para desenvolver tratamentos e vacinas eficazes. Isso levou a uma pressão sem precedentes sobre as empresas farmacêuticas para aumentar a produção e garantir o fornecimento adequado de medicamentos essenciais. Com as restrições de viagens e o fechamento de fronteiras, muitas empresas farmacêuticas tiveram que encontrar novas maneiras de obter os ingredientes e materiais necessários para a fabricação de medicamentos. Isso exigiu uma maior colaboração entre as empresas e uma maior flexibilidade na gestão da cadeia de suprimentos. Com a crescente demanda por tratamentos e vacinas, muitas empresas farmacêuticas viram um expandimento de suas receitas nesse período. Além disso, a crise também acelerou a adoção de tecnologias digitais no setor, como a telemedicina e o entregue de medicamentos online. Isso permitiu que as empresas farmacêuticas expandissem seus serviços e alcançassem um número maior de pacientes. É preciso, porém, superar algumas ideias antiquadas e impregnadas de ideologia que impedem avanços que poderiam ser concretizados e trariam melhoras significativas para toda a população. O exemplo disso foi a disseminação de desinformação durante o período pandêmico. Desinformações estas, em sua maioria das vezes, proferidas por líderes políticos e da área da saúde. Antes, restrito a grupos articulados em torno de interesses religiosos ou econômicos específicos e aos amantes de teorias da conspiração, o negacionismo científico tem ganhado corações e mentes nos últimos anos, por intermédio das redes sociais. Com a chegada da Covid-19, o fenômeno se intensificou e o que era contracorrente tornou-se, em alguns casos, discurso oficial e política de Estado. É preciso, entretanto, diferenciar as posições envolvidas. Há aqueles que negam visando ao lucro, baseado em um desejo de morte e extermínio, e os que entram em negação por conta de uma realidade tão dura de que são vítimas. Notícias falsas afirmam que o colapso funerário de Manaus não ocorreu. Cientistas que pesquisavam os efeitos da cloroquina sofreram ataques. Declarações do ex-presidente da República minimizavam a gravidade da Covid-19. Essas são algumas das recorrentes expressões do negacionismo da pandemia no Brasil, que se articulam com outros movimentos negacionistas que vêm ganhando força nos últimos anos. O negacionismo científico, que tem como os principais expoentes o movimento antivacina e o terraplanismo. O negacionismo climático, ancorado na negação de que há um colapso ecológico em curso. Há também um crescente negacionismo histórico, baseado na negação de acontecimentos históricos amplamente conhecidos, como a ditadura militar no Brasil e o Holocausto na Alemanha. Poderíamos acrescentar ainda outro negacionismo bastante presente na realidade brasileira, o negacionismo do racismo, ancorado no mito da democracia racial. Para trazer um exemplo da área da saúde, mencionamos a revolta da vacina, ocorrida no Rio de Janeiro em 1904. Mais do que um episódio precursor do negacionismo, tal acontecimento demonstra como as políticas de saúde são distantes das classes populares, excluídas tanto de condições de vida dignas quanto do debate sobre os cuidados dos seus próprios corpos. Um grupo criou uma vacina,
mas o governo não se dedicou a explicar à população qual era a necessidade da vacinação. O povo não estava acostumado a abrir as portas de suas casas para um agente de saúde. Além disso, o clima social na época era de muita tensão. As pessoas esperavam inclusão social da República, mas receberam exclusão. A revolta mostrou que era preciso lidar com o povo e elevou a importância do especialista em saúde. Rio de Janeiro é a cidade no Brasil onde há mais pessoas vivendo em favelas. O Boletim Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz aponta como, apesar dos limites na produção de informações na favela, é possível observar uma periferização da pandemia. Por conta das características socioculturais e ambientais das favelas, a ocorrência da Covid-19, a gravidade dos casos e a letalidade da doença apresentaram maior magnitude em tais espaços. Em conclusão, situar o negacionismo da pandemia a um fenômeno mais amplo é fundamental para a ação dos educadores em saúde. Isso envolve destrinchar suas origens e sua relação com determinadas forças políticas, econômicas, com valores conservadores, com a necropolítica e ainda tratar dos motivos de sua popularização. É nítido que a pandemia de Covid-19 teve um impacto significativo no setor farmacêutico, apresentando desafios e oportunidades. No geral, a pandemia destacou a importância do setor farmacêutico na saúde pública e incentivou a inovação no campo da medicina. Olá, sou Darcilene, sou farmacêutica, atuo na área industrial e vou resumir um pouquinho minha trajetória na indústria. Durante a graduação eu fiz alguns estágios, eu foquei muito na parte industrial, queria conhecer um pouco das outras áreas da farmácia, mas eu queria focar mais na indústria. Fiz estágios na área de validação de processo, validação de limpeza. Atuei também no setor de desenvolvimento farmacotécnico e no setor já formada, no setor de desenvolvimento e validação de métodos analíticos. Atualmente eu estou no setor de compliance, que é uma área nova que vem crescendo cada vez mais, que ela visa minimizar, né, erros analíticos. O compliance analítico, vou resumir aqui um pouquinho. Ele é um setor que ele pega, né, no caso, ele atua um pouco com desenvolvimento analítico, a fim de ter um método que atenda a empresa e que esteja de acordo com a legislação, com as legislações vigentes, né? Com as legislações de boas práticas, com as legislações, né, com a 66 de validação, com a RDC 53, de estudo de degradação forçada, entre várias outras legislações, né? Então, atualmente eu atuo nessa área. A indústria, ela vem crescendo, né? Cada vez mais. Na pandemia, ela deu um boom, assim, cresceu muito. Muitas empresas ficaram muito reconhecidas, né? Algumas que já eram conhecidas ficaram mais ainda devido a essa ausência de medicamentos, e algumas empresas tinham, às vezes, um estoque ou uma estrutura, um porte para receber tal produção, né, dos medicamentos. Que houveram falta de medicamentos, de soro, de medicamentos, de equipamentos médicos e tal. E aí as empresas que tinham esse suporte conseguiram, né, produzir e fazer essa liberação para a sociedade. E acredito que realmente a indústria, ela vem crescendo cada vez mais, vem gerando mais empregos, vem evoluindo, né, cada vez mais com muitas tecnologias, as pessoas vão aperfeiçoando cada vez mais os conhecimentos, e isso é muito bom para a indústria, né, que às vezes na pandemia não tinha, às vezes, um pessoal qualificado,
e precisava, né, daquela demanda, foi crescendo, gerou muito emprego e aquela renda e desenvolvendo e tecnologia e precisava, né, disso, né, a indústria com o profissional para fazer evoluir e crescer cada vez mais, né? Que a gente vai numa farmácia, a gente chega lá, tem aquela ampla variedade de medicamento. Você consegue ter de um mesmo medicamento 10 tipos, de vários laboratórios, de várias formulações diferentes. Às vezes você não toma um comprimido, você toma um gota ou vice-versa, né? Então a indústria, ela vem fazendo isso para a sociedade, ela vem fazendo com que o medicamento, ele seja, como eu posso dizer, ele seja para a pessoa, ele consiga ser de várias formas, de várias formulações, que a pessoa consiga, assim, fazer aquele tratamento de uma forma adequada, né? Então, cada vez mais a indústria vem crescendo, a indústria farmacêutica é uma boa área para se desenvolver, para crescer. São várias, né? É enorme o leque dentro da indústria, são vários setores e cada um complementa o outro para a indústria funcionar, né? Não é só uma parte que funciona sozinha. Então, é uma engrenagem mesmo, um vai encaixando na outra para fazer o medicamento eficaz e seguro. Então, é isso, um pouco do meu resumo. Obrigada. Diante disso tudo que foi falado, observe a importância do farmacêutico no Ocidente. É de extrema importância a presença da indústria em nossas vidas, já que nós utilizamos vários medicamentos ao decorrer do tempo e isso aumenta a nossa expectativa de vida. E você, acha que a indústria farmacêutica tem mais benefícios ou malefícios? Então é isso, gente. Obrigada a todos pela atenção. Espero que tenham gostado. Now the world don't